Olá, sejam bem-vindos ao maravilhoso podcast. Eu vou dizer isso e tem argumentos e tem conteúdo aqui que reforçam essa minha expressão. Maravilhoso podcast sobre cultura chinesa, artes marciais, vida, luta e vida e etc. Sejam bem-vindos mais uma vez, recadinhos do coração aqui. Se você está aí, aperte o curtir. É só apertar o botãozinho, faça esse afago no algoritmo e ajude esse vídeo a chegar na homepage do YouTube. É só isso que a gente quer, nada mais, não tá bom? Desculpa, mas eu vou precisar dizer que o Márcio tá rindo ali. Sabe o que eu me lembrei? Quarta-feira à tarde, eu desempregado, o carro da pamonha passando. Não, cara, tá muito engraçado. Pamonha. Gente, vocês não têm noção que é ouvir o Rômulo aqui no fundo do meu negócio. Afaguem. Eu não aguentei, gente, eu não aguentei, desculpa. Entendeu? No ouvidinho. Delicioso podcast chegando até você. E tem 10% só, a galera. Tá, tipo, tem 90% das pessoas. Você viu que ele não se abala, curtam. ele segue firme no personagem. E a gente vai subir Isso e vai levar pra mais gente aí. Escuta, deixa eu só falar que eu esqueci de pedir pra se inscrever do canal também e ligar o sininho. Bom, recebendo, como eu sempre tenho falado, recebendo pessoas ilustres, praticantes, treinadores, técnicos e, sobretudo, amantes das artes marciais chinesas. Professor William Pence, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por abrir a sua agenda intensa para estar com a gente aqui hoje. Eu tenho que agradecer, acompanhar e torcer pelo canal, torcer para ver gente que a gente conhece e falar assim, ó o mundo do... Não, depois do Léo Imamura, eu falei, não consigo não deixar de assistir alguma entrevista. Muito. Assim, vale muito. Ver o pessoal das antigas, que quando eu era pequenininho nem tinha isso daqui ainda, nem tinha desenho ainda, a gente acompanhava por revista, né? Eu olhava por videocassete as coisas, e conhecer pessoalmente, ou ver a pessoa ali ainda nativa, né? Eu que tenho que agradecer demais. Muito bem, muito obrigado. Obrigadão. E hoje a gente tem plateia aqui, hein? Plateia, dá um salve aí. Oi. Muito bem. Deixa eu ler aqui que eu fiz rapidamente aqui uma mini biografia do William Pence. William Pence é professor de Kung Fu Hung-Gar, seguindo a linha do mestre Li Hongqi. Também é professor de Tai Chi Chuan e Qigong. Formado em Educação Física e é diretor técnico da Federação Paulista de Kung Fu. Então é com ele que a gente discute, alinha, conversa, tudo relacionado à modalidade diretoria de internos, não é isso? Muito bem, muito bem-vindo. Para começar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu acho que eu te fiz essa pergunta quando a gente gravou na pandemia. Vamos ver se você vai lembrar. Quem que é o chinês ou o japonês na sua família? Não tem. Como assim não tem? Não tem. Eu sou Acho que alguém deve ter perguntado isso pra você. todo dia. Não sei, eu acho que o olho puxado é porque na minha terra só tem sol. E o cabelo liso vem da minha mãe. Na verdade, minha mãe... Que terra é essa que só tem sol? em Bauru. Cidade do sanduíche, que todo mundo conhece. Hoje eu questionei se alguém sabia o que era um Bauru. Todo mundo falou que sim. Eu falei, por favor, descreva um Bauru. Presunto, já começou errado. Presunto e queijo é misto. E o que é um Bauru, então? Eu sempre peço um Bauru sem presunto. Porque não vai. O Bauru original, rosbife, picles, tomate, queijo derretido. É Mas do a Ponto cidade Chique. tem... do Ponto Chique. Ponto Chique, patrocina a gente. Paga nós, Ponto Chique. A gente não come carne mais, Mas tudo bem. Por isso que eu peço o Bauru sem presunto. Mas tem a ver o nome da cidade com sanduíche? Não, né? Eu vou fazer a mesma piada do como é que é o trio? Era os Barbichas. Eles foram em Bauru, na Unesp. Achei que você ia falar trio parada dura. Eu tenho o trio Parada Dura lá também. Que é da 90. Um pouco mais novo. Eles foram lá e fizeram piada da cidade. Eles fazem várias coisas. E uma das perguntas é: por que Bauru? E alguém gritou lá do meio: por causa do sanduíche. Aí eles fazem várias piadas e a brincadeira foi, claro, tudo. Eles fazem uma mímica. Chegou os índios aqui, né, na região. O que você está fazendo aí?
eu tô montando alguma coisa para comer. E beleza, chegamos numa terra nova. Como é que a gente vai chamar isso daqui? Bauru? Na verdade, o sanduíche tem um nome por causa da cidade. Ele foi criado lá. Ah, foi criado lá? Na verdade, um estudante aqui de São Paulo, ele ia para Bauru e o ponto principal do ônibus que chegava de São Paulo era na avenida principal. E de esquina tinha uma lanchonete, bem de frente para o ponto. Assim, estrategicamente ele existia ali. E o menino chegou e a pessoa, eu conheço, foi patrão da minha mãe, a pessoa que vendeu o ponto, criou o negócio e tinha lá os restinhos de carne do almoço, da janta. O menino chegou muito cedo e ele falou, acabei de abrir, vou montar um lanche para você aqui. E montou o lanche ali. Chegou, pegou um rosbife, colocou um queijo na chapa, o pão, colocou tudo ali em cima do pão, um piclezinho, porque tinha sobrando também. Fechou, o menino gostou do pão. Toda vez que ia para lá, faz aquele lanche. E aí quando veio para cá, eu comi um lanche muito bom lá em Bauru, e ele é assim. Ponto Chique tem isso daí como história. Me dá a receita, tá aí a receita. Bauru é Bauru por causa mesmo? disso. Na verdade, Bauru é o nome de Tupi-Guarani, né? Cesto de fruta significa. Mas não é. O lanche vem do nome da cidade, por causa desse estudante de São Paulo. Quem diria que a gente abriu um episódio falando sobre Bauru. Ponto Chique também é só para 30 a mais, né? Temos um antropólogo aqui. Muito bem, muito bem. Professor William, você está se preparando aí. Talvez quando esse episódio for ao ar, você já foi e voltou para a China. E você está se preparando para ir para a China, para mais uma vez competir lá no festival, no campeonato mundial. A gente sabe que não é fácil se organizar para isso, financeiramente falando, sobretudo. Então, eu queria que a gente começasse o papo por esse momento. Como é que está essa organização? O que você tem feito para se preparar do ponto de vista físico? Como é que tá os treinos? E como é que tá a vaquinha? Da parte mais importante, né, da ida, seria o treino. A parte mais preocupante seria treinar, tá alinhado, tá pronto e só viajar, chegar e levantar a bandeira, né? Chegar lá e dar show, que o Brasil, ele tem esse feeling com o Kung Fu hoje, e a gente consegue ter uma representação em qualquer lugar que a gente pisar. Só que não deveria estar acontecendo, que a preocupação maior é o valor daquilo que a gente está pagando para estar representando o país, né, no esporte que a gente gosta. De treino está sendo cansativo, assim, organizar, porque às vezes você ser um professor atrapalha um pouquinho a questão de você treinar, né? A única coisa que eu sinto dificuldade é ter o meu próprio treino. Às vezes eu não tenho alguém que consiga me avaliar, me olhar, me ajudar, me ajudar. Você não tem um técnico que está te olhando, você... Porque tem alunas suas que também vão, né? Então você está sendo o técnico dela, da Sara... Da Sara e da Bia. Só que acaba sendo uma coisa assim, eu tô vendo o delas, mas é difícil eu apresentar e falar assim, e aí, encontrou alguma coisa? Não, eu acho que tá bom. E aí você vai para um treino específico que é para isso, e você fala assim, tá bom. E aí você sempre tá buscando alguma coisa a mais. Esse treino específico, você está falando do treino da CBKW. Exato. Porque na CBKW, em tese, você teria um técnico, uma técnica lá para te orientar. Sim. Às vezes a gente espera, vou falar por experiência de 2007 até agora, né? Você entra na seleção, que é o auge do atleta em qualquer modalidade, é focar a seleção brasileira, ser representante nas Olimpíadas, num campeonato mundial. Só que chega um momento que você chega lá e fala assim, vou buscar, né? Na época que eu entrei, eu tinha muito isso, né? Eu focava, tinha os auxílios bons, assim, e conseguia atingir o nível de enxergar o que um chinês faz, o que um russo faz, que treina na China, alguém que tá ali na Ásia, ali, tá próximo do melhor. E aí a gente tinha um direcionamento, mas às vezes a gente tá
depois que aprende ou tem um professor, tem um técnico que te alinha, às vezes você chega para querer mais, buscar alguma coisa, sair com conteúdo e acaba sendo uma coisa assim. Eu que fui me doar um pouquinho para ver se ajuda a sair um pouquinho do lugar, né? Isso falando de mim. Por exemplo, eu chego e tem um atleta novo que acabou de entrar na seleção e ele tá ainda caminhando naquela rotina dele. E aí você acaba ficando como um auxiliar. Você acaba ajudando porque você quer ver o atleta subir junto, né? E aí a preocupação maior que seria treinar, ter o meu 2 horas, 3 horas por dia para fazer isso daí, porque o corpo ele precisa sentir esse alinhamento. Um atleta, ele tem que ter no mínimo 2 horas, 2 horas e meia por dia para treinar o que ele vai fazer. E é difícil eu ter meia hora, 40 minutos, 1 hora, chegar no momento que eu quero cansar mesmo para chegar lá só deixar acontecer, que é o que a gente faz no campeonato. Treina para chegar naquele momento, dar aquele ponto que a gente conseguiu alcançar. E aí a preocupação maior é, eu vou, né? Tenho tudo pronto, já estou preparado, estou treinando 2 horas, estou conseguindo isso daí, estou tendo apoio, mas é um caro absurdo demais, que ou eu compro um carro novo, ou eu vou para a China competir, representar um esporte amador que ainda não tem ainda não aparece nas Olimpíadas como a gente esperava que fosse acontecer. Você tá na seleção desde 2007. É. Mas, desculpa, eu não entendi a sua história agora. Você tá relatando uma coisa que você sente de dificuldade de treinos estando na seleção, é isso? Sim, eu acredito assim. Quando a gente vai para um treinamento, né? Vai para um evento, para um seminário. A gente vai sair com conteúdo dali. A gente sabe que a gente vai se enriquecer muito de qualquer coisa que acontecer. Seja no momento de tomar um chá, numa conversa com alguém que está fora. Mas a hora que você chega num lugar e fala assim, vim buscar bastante. E o bastante, ele não é aquela coisa bem... como se diz? Falta um conteúdo, você acha? Falta um pouquinho mais para fazer... Ser cansativo mesmo, né? Eu falo por experiência. Para valer a pena. Isso. Para valer a pena. Mas você está dizendo que esses anos, você acha que teve momentos que você esteve ou está na seleção, você acha que tipo não era aquilo que você esperava, é isso? Chega um momento assim, a gente torce para chegar, cheguei. Beleza, e agora? Agora eu vou crescer. Consegui chegar nisso, só que chegou num momento que tá faltando. Mas por que você acha que isso ou aconteceu ou acontece? No meu ponto de vista. Sim. Às vezes é falta da pegada de quem está direcionando isso. O treino. De quem está conduzindo o treino. Por exemplo, eu tenho vários alunos e poucos atletas. Mas meus poucos atletas são metade dos alunos. Eu tenho uma quantidade grande. Eu quero aumentar a ansiedade deles de querer competir. E eu faço o quê? Eu faço testes vários, né? Eu faço treinamentos específicos de força. Eu direciono eles durante todo esse período. O que você quer chegar ali é que ele canse, né? Que eu canse do jeito que eu canso treinando. Do jeito que eu tenho saído ali com um conteúdo gigantesco. Aí nessa parte, às vezes fala assim, é tudo, né? Mas tem que ser cansativo de... Vou fazer valer a pena minha viagem de 400 quilômetros. Tem gente que vem lá Sim. do Acre, né? Para valer a pena aquilo ali, para eu sair com conteúdo. Entendi. Faz uma diferença. O que você acha que isso atribui? Eu já entendi que às vezes falta uma pegada de quem tá à frente, conduzindo ali. Mas aí eu acho que eu vou entrar agora num lance, por exemplo, como que eu formular para que não fique estranho. Então, por exemplo, eu já fiz parte da seleção e já tive treinos que eu tava, né? E que, por exemplo, puxa, não vejo sentido de eu vir nesse treino aqui e ficar fazendo 100 flexões de braço. Entendeu? Uhum. Que isso vai cansar, né? Não é nem... Eu tô pegando essa expressão cansar, porque o
O William falou bastante dessa coisa do cansaço. Não, porque... Mas eu tô entendendo esse cansaço seu não nessa dimensão. Porque na verdade, eu tô montando um contexto aqui. Física. Tô montando um contexto, né? Que comigo, Sim. de novo comigo, tá? Cheguei lá e falei, não, cara, por que eu tô vindo aqui ficar fazendo 100 flexões de braço? A pessoa que tá me treinando, ela não sabe se eu tenho condições físicas. Ela não sabe como é o meu ritmo de treino físico. E, tipo, eu não vou ter um acompanhamento daqui pra frente pra saber se eu vou melhorar ou piorar fisicamente. Então, eu, enquanto educador físico, não via sentido com aquilo. Sim. Certo? Então, a minha visão foi sempre, bom, eu espero, então, que eu tenha um direcionamento técnico de competição e que depois eu vou ter uma visão do tipo, olha, Márcio, para você alcançar um nível de alto desempenho no esporte, no Kung Fu, para você melhorar uma impulsão disso, faça daqui para frente na sua escola, assim, 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 assado, que tal. Daqui 3, 4 meses, quando a gente se encontrar, vamos avaliar e ver se você melhorou nessa parte física, nesse conteúdo técnico. Por quê? Porque talvez aquele treinador que está ali, ele não conhece a minha técnica. Então, talvez ele não consegue falar para mim, melhora nisso, soca assim, chuta assim. É impossível as pessoas conhecerem. Sim. Mesmo porque, se ele falasse algo assim, ele vai estar entrando numa seara que o meu Shifu, que tem que me conduzir, tecnicamente falando. Não, e ali ele não está fazendo mais um papel de treinador. Sim. Não sei se eu tô aqui falando uma coisa de um sentimento meu. Então, pelo que eu estou entendendo na sua fala, que acho que você também sentiu isso. É isso ou não? Eu tô viajando? Não. É exatamente isso. Pegando um gancho para fechar facilitar o exemplo, até o que você disse. Um atleta, ele é atleta. Ele tá lá para ser atleta. Ele não tá lá para ser amigo, para ser um conhecido. Ele tá lá para ser atleta. Minha visão é essa. Pegando nesse ponto, se você já chegou nesse ponto de tecnicamente alcançar o seu primeiro lugar num campeonato, de atingir o seu nível de capacidade física, que foi mostrado no seu campeonato, tecnicamente pelo seu estilo, e você está lá representando o seu estilo e tudo isso que você já viveu nos seus treinos normais, com suas flexões, sua abdominal, tudo isso físico, ali eu não preciso ser exigido nisso. Ali eu preciso do direcionamento técnico. Eu preciso ter um afinamento do que a regra pede. A minha visão é essa de treino. Eu falo assim, o que eu preciso? Preciso entender o regulamento. Aí, tecnicamente, eu vou te posicionar como? O que a gente pode e não pode na sua rotina. Aí eu vou te direcionar nisso. Mas vamos aquecer, e o aquecimento é só um polichinelo, só um exercício específico, porque vai ter braço também, mas eu não vou ali te exigir fisicamente. Assim como eu também vejo, por exemplo, um exame de faixa, eu não chamo de exame de faixa, eu chamo de cerimônia de entrega de certificação, porque eu não vejo o porquê eu ficar testando mais ainda. Lógico que a gente vai ser testado ali no exame, né? Nessa certificação. A gente vai ser testado para mostrar, mas a gente já mostrou pro nosso professor, pro nosso Shifu, todo esse processo durante todo o treino. Eu chego só nesse dia para mostrar que eu tenho esse potencial e quem está na direção me apontar o que a regra diz que está certo e o que está errado. Uma discussão boba, assim. Vou dar exemplo, acho que ninguém vai saber sobre isso daí, então não vai dar nem dor de cabeça. Mão de espada é assim. Mão de espada para qualquer estilo, normalmente é assim. Tem gente que faz espada e faz assim. Porque aprendeu assim e não conhece o porquê, né? Tem forma que eu aprendi, né? De leque de lança, que a mão eu aprendi assim. E a um certo momento, com treino técnico, com um chinês, ele explicou. A mão de lança é essa, a mão de facão é essa, a mão de espada é essa. E na regra dizia isso. Tivemos uma discussão, assim, por um acaso, foi assim,
O que tem que ser falado durante o treino todo. Me incomodou porque a hora que eu falei tchau, todo mundo se despedindo. Ó, vamos deixar para corrigir isso nesse momento que tá todo mundo indo embora. Tem que mudar isso daí, porque na regra você ganha um desconto, porque na regra diz que tem um código específico que sua mão, com aquela arma, determinada arma, Tem que ser daquele jeito. aquele jeito. Mas por que tá falando agora? Né? Por que deixou para falar agora? Tinha que ter falado No processo. ontem, e hoje de manhã, e agora à tarde. Não agora que eu tô indo embora, você fala assim, mas teve todo esse treinamento, teve tudo. Então eu penso assim, vai para um treino da seleção, tem que ser dividido os horários, períodos e o que você vai fazer. A sua forma é padronizada, sua forma é tradicional, sua forma é... Você faz só agile, você faz sandá. Vai ser esse período específico para você ver o que a técnica do atleta tá fazendo ali, tá boa, uma dinâmica boa, o soco tá bem estendido, o chute tá indo na altura que precisa. Na regra diz que não pode ser abaixo, tem que ser até a altura do peito. Vamos alinhar isso. Para quem? Para todo mundo. Se a regra do evento tá isso, estrategicamente você já direciona o treino. Né? A gente vai para um campeonato mundial, que a gente chama de mundial, mas na visão real, a gente chama de festival. Uhum. E o peso de um campeonato festival e um peso de um campeonato mundial, para quem é do esporte mesmo, a visão é assim, você só vai lá participar de um evento, que vai ter um número gigantesco de atletas e uma porcentagem específica vai ganhar medalha. Por exemplo, fiquei em segundo lugar no Mundial, no festival. Você vai ver, tem 30 pessoas na mesma categoria. Você fala, fica em terceiro de 30 pessoas e tem uma porcentagem específica. Por exemplo, um primeiro lugar, 3 segundos lugares, 2 segundos lugares, 4, 5 terceiros lugares. Você é o último de toda essa galera e você ficou nesse terceiro lugar. A índice de 30. Né? O festival, normalmente, dependendo da regra, é assim. Então, você tem que fazer o quê? Estrategicamente, estruturar para chegar lá entre os primeiros. Tá lá entre os primeiros. Uhum. Né? Eu participei do primeiro Mundial de Tai Chi e lá a regra era com uma pontuação diferente. A gente teve mudanças durante o evento na organização. A hora que chegou lá, no treinamento, se tivesse acontecido o que precisava ter acontecido no treino, lá a gente não teria que ter mudado tipo, da noite pro dia. Saber que a regra tinha mudado, vai funcionar assim, assim, assim. Então, às vezes, estrategicamente, o seu treino ele não vai ter rendimento se você ficar fazendo aquilo ali. Aquilo ali você já faz na sua academia. Eu tenho que chegar e te oferecer alguma coisa diferente. Você faz que estilo? Faço isso. Eu vou estudar o seu estilo para saber o que vou moldar nisso daí. Em 2007, quando eu entrei para a federação, o Jairo era presidente. Eu passei pela presidência também do Paulo Diniz e agora da Cifu Silva. Em 2007, a Isilda e a Francis, elas chegaram com um CD assim. A gente selecionou você, o Getúlio e tal. E o pessoal era tudo novo no Tai Chi. A gente, por estar sempre ajudando a mesa, sempre estar ali auxiliando, fazendo alguma coisa. Pessoal, você já sabe regra, vamos fazer um curso. Fiz o curso. Você já sabe isso, vamos organizar. E eu acabei sentando, chamando. Daqui a pouco eu estava fazendo tudo, ela só chegou... por eleição aqui, todo mundo concordou que vocês iam ser... Democraticamente? Quem concorda? E eu tava ali perdido, sem saber o que era, todo mundo levantou a mão, eu falei, bem, o que foi meu nome, né? E você é o diretor novo da federação. Eu falei, isso desde quando? Desde... Fixo, 2005, 2006, aí 2007 que eu assumi mesmo. Acho que só para as pessoas entenderem, a gente está tendo um papo aqui voltado para uma pessoa que é atleta... E professor, que faz parte da seleção brasileira. Técnico também, né? Técnico também dos seus alunos, né? E que a gente está falando de uma deficiência ou não, no ponto de vista de quem está ali participando, né? De como é a preparação, uma conduta com os atletas. Às vezes eu penso muito nisso. Beleza, que às vezes a gente aponta, mas tá bom, então fala aí então. O que você... pode fazer, então, para melhorar? Como que melhora? Né? E aí, às vezes, eu fico pensando, beleza, então como que a gente pode melhorar, né? Porque, assim, sei lá, acontecem
2 ou 3 encontros antes de um campeonato desse que você está indo agora. Talvez mais, não sei, mas talvez 2 e 3 encontros que acontece. Então, se a gente parar para pensar, são pouquíssimos encontros falando de uma seleção nacional. Sim. Certo? Então, como que a gente poderia, então, melhorar esse nível técnico da seleção? Não, aí eu acho que tem um contraponto aí, Márcio. Eu nem sei dimensionar se são pouquíssimos encontros, né? A gente está falando aquela máxima do... Aquela máxima do... É uma modalidade amadora, mas o atleta... O atleta é profissional, porque o atleta é profissional. Fico pensando, a gente tem 2 ou 3 encontros, mas são 2 ou 3 encontros de 3 dias ou 2 dias e meio. E a gente está pensando, pensa o seguinte, a gente tem atletas que estão do sul ao norte do Brasil. Então você tem cara do Rio Grande do Sul e você tem gente lá de cima do Acre, sei lá, de Alagoas também. Então eu fico pensando também nessa dimensão, se é muito, se é pouco. Porque, do ponto de vista técnico, na sua escola, os atletas, ao serem selecionados, intensificam o treino. Sim. Cada Shifu puxa o máximo. Não, e dentro da escola, teoricamente, ele está preparado, né? Então, eu entendo que essa ida para um encontro com a CBKW é para esse refinamento que vocês estão falando. Sim. Seriam 2 dias e meio, porque é uma carga horária intensa, eu estive lá acompanhando a turma. São 2 dias e meio intensos. E se a gente pensar que seria para um refinamento, 3 encontros para refinamento, sendo que boa parte o Shifu já fez na academia, e considerando a geografia do Brasil, considerando que não tem apoio, que o atleta vem, inclusive, ele pagando do bolso dele, boa parte, não sei, eu fico nesse questionamento em relação à quantidade. Talvez isso que o Pence trouxe da qualidade desses encontros, ancorada numa inteligência maior do ponto de vista físico, físico no sentido do educador físico mesmo, trazer um pouco mais da ciência, da ciência aplicada. Eu acho que o primeiro ponto que eu vejo, Ju... Porque eu fico pensando, se a gente fizer uma coisa dessa semanalmente, você vai inviabilizar. Eu concordo com tudo que você está falando, mas acho que o primeiro ponto, talvez, para melhorar, eu acho que os técnicos que estão à frente, eles têm que primeiro fazer um trabalho de acolhimento. Por que eu estou falando? Às vezes o cara chega lá e fala assim, como que você está aqui na seleção e não consegue nem levantar a perna na altura do seu rosto? Ah, já aconteceu isso? Já. Como que você está aqui e não consegue fazer X flexões? Não é com o Tai Chi, porque o pessoal do Tai Chi... Não acontece isso? Não, a perna do Tai Chi, perna só, o pessoal E acho que isso não acolhe. Antes de você sair já, tipo, pá, entendeu? Por quê? Você não sabe quem é aquele atleta, você não conhece. Então, isso na minha visão, né? Pode ser que eu esteja completamente errado, mas se eu sou um técnico que eu vou levar uma turma de 40 pessoas, eu não conheço eles, e eu só tenho 3 encontros. Cara, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é unir o máximo nesse time. Unir o time. Para que a gente faça uma viagem, de primeira forma, sadia, onde todo mundo vai um ajudar o outro, cara, e fazer que a Raquel, que é do Kung Fu, vá torcer pro William, que é do Tai Chi, e vice-versa. Acho que esse é o primeiro ponto que eu vou tentar ir fazer de agregar o time. Formar um time, né? Para ter um time. A partir daí eu vou entender, vamos lá, como é que é o seu treino, o que você faz, qual que é a sua frequência de... vamos lá, agora beleza, agora vai lá, faz a sua técnica. Olha, eu não conheço o Ian, mas acho que se você treinar mais potência aqui, mais aqui, para você treinar mais potência, lá na sua casa, na sua academia, faz uma periodização de treino de X vezes isso aqui, faz assim, faz assado, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque não, um diálogo com o próprio Shifu, com o técnico, porque assim, então, vai pra casa, volta, tamo lá eu não tenho muita experiência, né? Mas quando eu tive a experiência, o senhor tava lá, então é diferente, né?
Eu tava acompanhado. Mas vai lá pra sua casa, tem esse ponto da regra aqui que a gente precisa melhorar. Vai lá, treina isso, próximo encontro a gente vai ver de novo. Vamos acompanhar. Isso, E acho que esse é o primeiro ponto. Porque, por exemplo, eu dou um treino aqui pra turma que tá indo pra China e recentemente a Regina tá vindo pra cá treinar com a gente. Não a parte técnica, porque eu não tenho condições de avaliar ela no Shaolin do Norte. Aham. Eu não sei Shaolin do Norte. Mas eu, enquanto uma pessoa formada em educação física, conhecimento de treinamento específico para aquilo, eu consigo direcionar ela e dar determinados treinos naquele um mês, melhorando pelo menos 3% na técnica dela. Sim. Né? E eu dou minhas recomendações. Então, por exemplo, no último treino, cheguei para ela e para Raquel, daqui até a viagem de vocês precisam fazer isso aqui todos os dias. Porque isso lá na sua competição vai fazer uma diferença. Sim. Entendeu? Porque não adianta eu chegar e tipo, vai, pá. Ela não tá comigo todos os dias, ela vem uma vez por semana pra cá. Então eu preciso direcionar, enxergar, fazer um estudo ali. Beleza, isso aqui eu acho que eu consigo extrair um pouquinho. Então isso dá pra se fazer com qualquer atleta. É só você ter um conhecimento para aquilo. E não tô falando conhecimento do Yan, do Shaolin do Norte, de Shen. Então eu consigo olhar um atleta do Shen e não corrigi-lo a parte técnica. Não vou falar, mas o pé tem que fazer assim, a mão. Eu não tenho esse conhecimento. Mas eu olho e falo assim, faltou potência nessa transição. Você faz abdominal? Você treina core? Não, então vamos treinar isso aqui, porque nessa transição, se você colocar mais potência aqui e ali você parar e equilibrar, vai melhorar a sua técnica. Mas para isso você precisa melhorar esse grupo muscular. Então eu consigo ter essa visão e falar, você só vai voltar aqui quando? Daqui um mês, beleza. Faz isso aqui, X vezes por semana, nessa carga, nessa intensidade. Todo dia você faz um cardio e abaixa 2 quilinhos de peso. E aí ela vai voltar, melhorou, beleza. Aí é isso aí que a gente queria. Então, quer dizer, eu não matei ela naquele treino, aquela pessoa, dei um direcionamento. Mas para isso, o indivíduo que está à frente ali, ele tem que ter um olhar de primeiro acolhimento. Eu preciso saber quem são essas pessoas, entendeu? E porque se eu chegar ali e já, tipo, pau, acabar com as pessoas ali, do tipo assim, vocês não sabem nem segurar um facão. Vocês não, como que vocês estão fazendo aqui e deixam um facão? Cara, você tá lidando ali com pessoas que primeiro que batalharam no mínimo um ano inteiro anterior para estar numa seleção, certo? Sim. Porque para estar na seleção você tem que ter sido campeão no ano anterior. Sim. Então, quer dizer, se você foi campeão no ano anterior, eu não posso chegar ali e já, tipo, pau em você. Tipo, caramba, tipo, eu já acabei com o cara ali, né? Então, quer dizer, já matei com o psicológico do atleta, né? Quando a gente encaixou tudo. Falei assim, um monte aqui, desculpa, não, mas... É que encaixa um monte de resposta que eu sempre dou para todo mundo e é exatamente essa visão. Pegando assim, por um professor antigo, né? A gente vê uma foto de alguém antigo. Eu conheci ele num evento lá, o Change LA. Quando a gente tem uma referência e fala assim, eu quero chegar onde esse cara tá. Eles não fizeram educação física, mas eles têm uma preparação para isso daí. Chegou um momento que você viu que precisava dessa estrutura, pelo menos para estudar qual era o melhor momento de um treinamento de força, o melhor momento de... E a gente procura evoluir assim, encaixando isso. Mais essa parte de acolhimento. Imagina uma pessoa que vem lá do Acre, que às vezes a gente nem sabe se existe mesmo, mas ele existe. Ele tá lá. Não tem dinossauro no Acre, isso é mentira. Fui até lá só para fazer... Mentirosos pra caramba. O cara vem... Você foi atrás de dinossauros lá? Mas não tem não, é tudo mentira. Você pega uma pessoa que tá lá, você vê que ele não tem a quantidade de evento que a gente tem aqui em São Paulo. Já é uma estrutura diferente. O acolhimento, quando ele chega no campeonato, nunca vem do organizador. Vem dos atletas de outros estados. Sim. Quando ele consegue... Pela categoria ali que ele conseguiu chegar, que o professor dele, sem muita capacidade de estrutura, como se diz, desse refinamento que você tem para um treinamento específico, e o atleta consegue chegar nesse nível que precisa, você não sabe a história dele, você não sabe o quanto ele paga, ou se ele não paga, se ele é de projeto, qual é o que fez ele ser esse vencedor nessa categoria. Aí chega num evento, num treinamento desse, ele recebe
um feedback, ele recebe uma mensagem ali que precisa melhorar uma coisa que assim, não faz muito sentido. Fala, você precisa melhorar o seu olhar, né? Só isso, só isso. Aí, como é que eu devo olhar? Então, você tem que olhar mais sereno para uma coisa. É uma informação única, mas que vai mudar assim, se você falar, vamos treinar agora, só o olhar em tudo que você vai fazer. Como saber que um chute ele sobe se você fizer um abdominal. Que o seu equilíbrio ele muda a partir do momento que você faz um treino de resistência com uma prancha. Assim, uma coisa muito simples. Não que precise do profissionalismo em cima de como chama? Um certificado de faculdade para isso. Mas o direcionamento para saber o momento em que você precisa direcionar é saber como a regra anda. Aí você é um atleta, você precisa andar com a regra. E quem está te treinando fazer isso. Dessa parte de... Até é complicado às vezes eu falar, mas dessa parte de... Você vai passar uma informação para um atleta. Você que está treinando todo o grupo ali. E vai falar para ele, ó... Você vai passar essa informação para o seu treinador. Tem que ter um jeito de falar também. Porque é o que aconteceu comigo. Ontem eu contei esse exemplo. Estava no curso, eu estou dando um curso de instrutor, tem que dar um feedback do método que eu uso. E do método que eu tenho certeza que ele vai funcionar. A gente tem um sistema e vai fazer funcionar. O primeiro exemplo que eu dei foi... um aluno meu foi treinar com o meu professor e eu não fui, eu fui para um outro evento, meus alunos foram treinar, quando voltou ninguém falou nada e uma aluna nova, né, que há pouco tempo chegou a mim e falou assim, preciso arrumar isso daqui. Eu falei, que bom, ele passou todas essas informações que você precisa arrumar isso? Passou, precisa arrumar isso e você precisa alinhar essas coisas. Eu falei, você usou a palavra você, eu não sei se eu entendi, mas era para você ou para mim? Porque se for para mim, eu vou receber um e-mail, né? Aí ele falou, precisa melhorar, porque ele falou que se eu tô fazendo, tem que arrumar isso daí, falou para você me ajustar nisso. Eu falei assim, eu conheço ele, se ele tivesse alguma coisa para falar, já tinha mandado um e-mail, mas o treino foi para todo mundo, eu perguntei para todo mundo, viu? Alguém recebeu essa mesma informação? Não. Então é para mim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou questionar ele, mas o próximo treino quem puxa é você. Que já que você sabe tudo isso de correção, né? Você leva para todo mundo. E todo mundo falou assim, não, é para ela. E eu tive que mostrar para ela que essa informação chegou para ela e de um jeito que ela me transmitiu diferente. E eu perguntei para ele. Ele falou assim, não. Eu falei para ela, o William vai saber te direcionar porque você está fazendo isso, isso e isso. Eu vou corrigir aqui e fala para ele o que eu apontei. Aí é um problema também, porque se eu mexer na estrutura do que ele ensina, você ensina, eu vou estar desmerecendo o seu serviço, o seu trabalho, o seu desenvolvimento, o seu método, o seu sistema. Sim. O que eu tenho que fazer? Leva essa regra e esse sistema de treinamento que eu montei. Se ele achar que isso é viável, pode falar para ele entrar em contato comigo que eu explico. Não que eu vou ensinar ele, eu explico. É o meu jeito e o meu método de fazer. Aí tem uma diferença. Por exemplo, eu sou técnico diretor técnico da federação. Esse ano a gente já tem um treino específico para isso. Mas para a economia, porque a grande maioria é de São Paulo para o campeonato mundial, é um gasto muito grande para a gente colocar a mais dentro disso. Dentro da agenda, do cronograma. O que eu vou mudar das rotinas? Nada. Eu não vou mexer na estrutura do que vem os atletas do Laoshi, dos meus. Eu vou direcionar o treinamento específico, falar assim, você está com dificuldade nesse equilíbrio, você vai treinar no colchão de água. Você vai treinar, porque a gente está acostumado a treinar no chão. A hora que você chega no carpete, ele afunda. Ele afunda. O seu passo é fixo, mas a hora que você dá uma corridinha e pisa, sua sapatilha no piso é diferente. Então eu tenho que fazer você testar isso daí. Eu tenho que ver qual é a sua dificuldade. E é o que eu faço. Como técnico, assim como qualquer professor faz. Assim como o exemplo da Raquel e da Regina. Tem uma diferença gigantesca de estilos e coisas que a gente não consegue assimilar. No meu momento, fala assim, meu estilo pisa mais para dentro e é mais travado. Na hora de treinar com o pessoal do Shaolin no Norte, não dá. Não faz sentido eu receber um auxílio para ficar mais alto ou fazer longão.
né? Não faz sentido. Então eu tenho que estudar aquilo ali, como eu estou direcionando, eu fiz isso. A gente procura um seminário para participar. Quanto mais eventos a gente tem, melhor a gente tem uma visão para participar disso. Quando eu fiquei muito feliz quando o Loshi falou, eu estou pensando. Lembra quando eu vim em 2013? Eu vim... Faz tempo, hein? Então, eu queria te convidar. Vamos participar da federação, vamos trazer uns atletas, vamos fazer. Faz tempo. E veio. Primeira coisa que me deixa feliz é a raiz. O contemporâneo, ele é o esportivo, ele é o modificado. Né? Ele não vem com aquela estrutura raiz de um treinamento cansativo de abraçar a árvore, treinamento raiz de repetir 248 mil vezes, e aquela visão filosófica que a gente tem numa academia de Kung Fu, que é o que todo mundo quer ver. Né? Ficar ali 200 horas, que nem o Jack Chan no filme, com um monte de taça de coisa assim. Esse treinamento é legal? É legal fazer na academia. Às vezes fala assim, todo mundo vai segurar a taça na cabeça hoje. E como é que vai fazer? Vai fazer assim. E para que vai servir? Vamos ver. Vamos fazer. Não quero ver isso no treino da seleção. O que eu quero ver? Né? Tô falando da seleção porque é ainda uma abordagem disso. Mas eu quero ver uma coisa que vai me trazer alguma coisa para buscar no meu treinamento. Fala assim, faz sentido essas coisas que eu tô vendo. Agora vai encaixar o meu treinamento de força. Eu vou melhorar. Minhas alunas falam assim, mas eu quero subir o pé e ele chegar na linha da boca. E aí ele só chega aqui, dói demais. Vou aumentar a flexibilidade e mobilidade. Então a gente vai fazer assim. Você vai passar? Passo. Aí eu passo, não faz. Aí vai na internet e fica baixando o vídeo para ficar fazendo depois. Ainda assim, se tivesse esse direcionamento, né? Não tô falando que é ruim o treino lá. Sim. Que às vezes a pessoa vai... tá falando porque ele joga um pesão em cima. É porque eu, como atleta, né, e como técnico, eu quero ver isso daí, né? Eu quero ver eu chegar e ter isso daí, ter essas correções da regra. Então é difícil eu passar por cima de um sistema assim. A confederação ela só entra em contato com a federação. Uhum. Aí passou todo o feedback, todo o problema, aí a federação passa pro técnico do atleta, ou passa diretamente para o atleta. Não tem na visão da confederação, não tem como se diz, essas etapas. Eu já tenho que falar direto para o atleta. O atleta está ali, ele só vai fazer isso. Eu não preciso falar para a mãe do atleta o que ele precisa comer. Eu tenho que falar para o atleta porque é ele que está lá. Então, às vezes, como se diz, essa coisa muito direta, às vezes, para quem tem pouca experiência, é complicado, né? Passa para a federação toda. A federação vai ter que se virar e passar essas informações. E às vezes eu estou fazendo parte disso. E aí eu recebo um questionamento, assim, eu não consigo te responder porque quem montou o treino não fui eu. Não consigo te responder porque se você me joga esse questionamento, a primeira coisa que eu faço é perguntar. E a primeira resposta que eu escuto em qualquer situação é atleta. Veio para treinar, vai embora treinado. É atleta. Você tem que direcionar e ele tem que fazer. Tem que chegar aqui no próximo treino já com isso tudo pronto. Mas por ter pouco, a gente não faz. Uma das ideias de favorecer e melhorar o treino. A gente tem um país gigantesco. O nosso estado, eu fico feliz em fazer parte do estado de São Paulo, porque a gente tem tudo. A gente tem uma referência, a gente tem uma referência enorme dentro do estado de São Paulo de vários estilos, referências de mestres, assim, de até treinadores. E o pessoal de fora, às vezes, tem que viajar para ficar tendo esse deslocamento gigantesco e gasto, porque está investindo na melhora disso, mas às vezes é um gasto. Eu vejo como um gasto muito grande, assim, quando eu tenho que sair da minha cidade, andar daqui até Campinas dá 100 km? Mais ou menos, 100, 110, vai. Uns 100 km. Da minha cidade até lá dá 300. Eu vou para São Paulo, são 400 km para chegar até aqui. Para eu treinar isso, eu falo, eu tenho que fazer valer. Eu vou penar. Mas para eu fazer isso valer, eu já treino a semana inteira, dei aula a semana inteira, vivi um monte de coisa a semana inteira, aí eu venho penar e morro nos 15 minutos de árvore.
Deixa eu fazer um comentário sobre esse papo que vocês tiveram. Eu fico pensando o seguinte, se a gente tem uma estrutura para chegar na seleção brasileira que passa pelas seletivas, e São Paulo voltou a ter 2 etapas, né? Mas até onde eu sei, isso é uma coisa muito de São Paulo, né? Não tem outros estados que faz seletiva, 1, 2 e tal. E fico pensando o seguinte, se a Federação Paulista promove 2 seletivas e basicamente são os mesmos atletas, e a gente tem um departamento, no caso do interno, tá? A gente tem um departamento de interno, ou seja, você está lá na mesa, como chefe da mesa, vê os atletas, aí esses atletas são selecionados para um campeonato brasileiro, aí vai para o campeonato brasileiro, geralmente alguém da comissão técnica da CBKW vai estar nessa mesa também, vendo os atletas, vê o atleta ali participar, o atleta se consagra lá campeão da categoria dele, é convocado para a seleção brasileira. E aí, quando chega na seleção brasileira, eu acho que até fiz essa fala no curso de arbitragem. A percepção que eu tenho é que tem um gap gigante entre o que é feito no Paulista, o que é feito no Brasileiro. Quando chega nessa preparação para o Mundial, parece que a tentativa é tipo, opa, vamos passar um borrachão aqui, porque agora eu quero enquadrar você para o Mundial. Enquadrar você para o Mundial usando as regras ou usando o meu conhecimento do contemporâneo. E esse tem sido um ponto crítico para mim. Eu sou professor de tradicional, não sou professor de contemporâneo. Sim. Só que quando eu vou para um treino da CBKW e vejo, ou até os alunos me relatam, que os inputs que eles receberam, eu falo, gente, mas isso daí, esses inputs todos, tem a ver com contemporâneo. Tudo bem que uma coisa ou outra vale para performance, né? Porque tem ali um pouco do que você falou de jogar com a regra. Sim. Uma coisa ou outra vale. Mas quando a coisa vai para uma camada que mexe na técnica do ponto de vista da estrutura do que é tradicional, aí eu acho que é perigoso. Sim. Então, esse é um ponto de observação que eu até fiz esse comentário no curso de arbitragem, mas depois... Qual curso de arbitragem? Da CBKW. Da CBKW. Cheguei a fazer esse comentário, depois conversei separadamente com o seu Paulo e com a Vilma também sobre isso, mas eu acho que porque depois o que vai acabar acontecendo? O atleta vai para esse lugar que o Márcio falou. O meu aluno, que é de tradicional, é convocado para a seleção brasileira, tem uma experiência que não é positiva no treino, fala para mim, não quero mais. É isso aqui? Não quero mais, porque eu não treino assim lá. E veja só, eu não estou defendendo aqui que o aluno tem que fazer o tradicional, não sei o que lá. Não. Tem ali rola uma frustração que o aluno não consegue entender, porque ele não tem maturidade, um aluno inexperiente com o campeonato, ele não consegue entender, não consegue separar. Opa, ela me orientou isso aqui, mas isso aqui não é tradicional, mas isso vai melhorar a minha performance nesse movimento. Sim. Isso aqui não é tradicional, mas isso vai melhorar o meu equilíbrio. Sim. Né? Nem sempre o aluno consegue entender. E aí a minha grande discussão acaba ficando só a turma do contemporâneo. Sim. E aí esvazia completamente o tradicional. Você não tem tradicional. E o campeonato é um campeonato de tradicional. Você não tem. Teoricamente. Então, eu acho que esse é um ponto... Minha mão. Não, esse é um ponto preocupante para mim. Eu não sei, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, para antes de fazer a minha segunda pergunta. Dá um encaixe do que o Márcio comentou, de ver assim. A gente vai... Agora tudo é tradicional. Tudo é tradicional. E aí eu tenho o quê? Eu tenho que saber lidar com essa... É um pouco de política isso. Eu tenho que saber falar com o técnico da pessoa ou direcionar alguém que é representante ali no caso ali, eu estou no treino da seleção, às vezes alguém chega e fala, ó, você é do departamento lá, você é da federação, passa isso para os atletas. Tudo bem.
tenho a regra, recebo a regra, sei como vai funcionar, já passo para todo mundo. Gente, ó, dessa vez isso daqui passa, isso daqui não dá, isso daqui não vai acontecer. As competições vão ter só essas categorias. Já estou direcionando todo mundo. Aí eu não vou diferenciar ninguém. Eu vou fazer todo mundo entender que todo mundo ali é atleta de interno, né? Usando o interno. Todo mundo é atleta de interno, tradicional, esportivo, todo mundo é atleta de interno. O que eu tenho que fazer? Diferenciar a regra para todo mundo. Vou dar uma instrução para a regra de alguém do Tai Chi tradicional. Qual que é o seu estilo? Já sei a característica. A primeira coisa que eu tenho que saber é a característica do estilo. O estilo Shen, ele tem essa característica, o estilo Yang tem essa característica. O estilo Wu vai nessa linha, parecido com isso e com isso. O estilo Sun, isso. O que eu vou direcionar a você? Pelo seu estilo, a única coisa que eu vou moldar é, lá no campeonato, a base é um pouquinho mais baixa. Sim. Pessoal, falar do estilo Yang, que aconteceu muito isso. Mas não faz sentido a gente atacar alguém baixando desse jeito. É que para o nível de performance e mostrar que você tem força na regra ali, dentro da performance, mostra que você tem força, flexibilidade e mobilidade, porque você consegue fazer mais baixo. E consegue manter, sair disso sem bambear nada, sem nenhum apoio, sem nada. Você consegue manter aquilo ali. Ah, entendi. Explicar isso faz o atleta entender, para ele não se frustrar e falar assim, mas mexe na minha essência, porque mexe na essência, mexe um pouquinho nisso. Mas é que vindo assim vocês falarem, parece que o que falta mesmo é diálogo, né? Isso é um tato, é um acolhimento. Eu acho que... Um tato. Não, porque você pega, por exemplo, isso que você tá falando, e eu vou falar, acho que talvez o que aconteceu aqui na escola com uma aluna sua. Mais senhora, certo? Foi num treino. Mano, ela não é uma atleta de altíssimo rendimento. Não é o esporte profissional. Não é um esporte que vai levar ela para as Olimpíadas. Mesmo porque a idade da pessoa já passou. Não é mais aquilo. Só que ela tá indo porque, é pra saúde, ela conseguiu. Aí a gente vai por vários benefícios. Não, passou por um paulista, passou por um Isso. brasileiro. E aí ela chega vem lá e tipo assim... Nossa, tudo que eu ouvi é que tipo, eu sou a pior pessoa do mundo. Praticamente isso. Cara, a pessoa volta e fala assim, puxa, mas é pra saúde, é pra você, as senhoras estão lá, é pra um festival que você iria, não é um campeonato que é pras Olimpíadas, que só tem idade dessa e dessa, que você... E aí matou. Por assistir... E no caso, desculpa, pense, no caso desse exemplo que o Márcio está citando... acho que a frase mais impactante é: nossa, eu não sei fazer. Entendeu? E é uma praticante há 6 anos. Não sei fazer, eu achei que eu sabia fazer. Eu não sei fazer. E aí, claro, você precisa fazer um trabalho também tem que saber conversar de com a valorização, pessoa, de falar, não, pera lá. Tem a regra, enfim. E aí você tem que fazer esses contornos para você não literalmente não jogar fora o trabalho, sobretudo da aluna, nesses anos todos de prática, entendeu? A visão do Márcio facilita a minha resposta simples, assim. Que não é só a sua, a minha também. Se eu jogar uma problemática, se eu abrir um buraco, eu tenho que saber tampar ele. Se eu abrir uma ferida, eu tenho que saber costurar depois. Eu falo que falta isso. Eu tô resmungando coisas, falando que a gente sabe que falta alguma coisa ali. O tato, que é esse contato e o cuidado de saber lidar com essas situações. Porque eu tenho um atleta que vai para um evento de alto rendimento, tem um atleta que vai para um festival, tem um atleta que vai participar de um seminário e tem um atleta que vai participar de uns jogos. Estrategicamente, a minha resposta de resolver isso tudo é assim, porque eu jogar uma problemática é ficar resmungando, eu tenho que dar o meu parecer de como eu resolveria. Se eu estou falando de um problema, eu estou levantando a bandeira, eu tenho que saber o que eu estou balançando, né? Eu, como técnico, estrategicamente, para não acontecer isso, eu tenho que saber conduzir o atleta que eu tenho para direcionar para o evento que ele cabe.
Eu tenho um atleta de 70 anos, Esse evento não dá. esse Por evento causa- aqui não é para você. Não é porque... Eu não vou falar assim, não é para você. Sim. Esse evento aqui é só para molecada que pula e se mata. A gente vai participar do quê? Vou procurar outros eventos. Vou falar estrategicamente o que eu faço com meus alunos. Tem parceria com o pessoal da Argentina. 3º ano. Esse evento aqui é para vocês. Esse evento aqui é para vocês. O evento paulista já não vai servir. Porque esse aqui a gente vai conseguir moldar, vai fazer uma estratégia de marketing assim. Vocês vão aparecer no Facebook desse jeito, nos canais da Argentina, de não sei onde. Vocês vão competir com o pessoal assim. A inscrição é um valor mais razoável. Você está representando o Brasil, não precisa passar por nenhuma confederação, federação. A gente vai fazer isso daqui. Aí eu tenho atleta de Ticum, eu tenho atleta Master, Sênior, que faz a performance e entra na categoria lá, porque é formato festival, e para ele é fenomenal. Sim, aquela Porque ele tá pessoa vendo aí- o nome dele lá, as bandeirinhas, isso daí é legal pra caramba. Aí consegue um patrocínio em cima disso também, por exemplo, a inscrição são $15. Alguém vai e fala, o que eu ajudo você? Se ajudar na inscrição, a hora que manda a foto ali, eu vou colocar do lado da escola aqui, desse lado o seu logo ali. Vai aparecer no Facebook, a gente vai levantar na nossa página. E isso é o legal que a pessoa é pouquinho, é bastantão, né? Eu tô tendo uma motivação até. E aí, quando vai ser o próximo? No final do ano. Aí você vai participar desses eventos. Por isso que eu tenho que ter vários eventos acontecendo para eu ter esses atletas ativos. Não é porque ele almejou chegar lá, o que acontece? Eu sei que eu não conheço nada da regra, não deveria nem estar lá. E acontecer isso. Fala assim, você sabe o que você está fazendo. A diferença é que não te direcionaram para o evento certo e para as coisas que estrategicamente você poderia estar melhorando e difundindo a sua arte, que não está funcionando agora, você já está com um nome específico, porque você é boa nisso daqui, a gente vai te colocar no seminário X, você vai participar do seminário lá. Então você já está escalado nisso. Eu faço isso estrategicamente, por quê? Porque eu tenho aluno que não vai chutar acima da testa, eu tenho aluno que não vai descer a ponto de chegar com o bumbum perto do chão, fazendo um pubu baixo. E ele, estrategicamente, ele já está posicionado em outros eventos. Se a CBKW, né, falando, já que já falou de CBKW, a gente vai falar de CBKW. Se a CBKW tivesse vários eventos para a gente chamar, já que é um órgão que toma conta das federações e tá ali, a gente só consegue participar de algumas coisas através deles, tinha que ter mais eventos. Assim como o treino, no meu ponto de vista, sentado na mesa, foi assim, eu acredito que seria muito melhor. Isso eu falei lá em 2009 numa discussão. Era uma discussão porque acabou virando uma discussão que não levou a nada, mas eu falei. Imagina se esse treinamento que a gente só tem aqui no estado de São Paulo, porque a gente tem a parceria, a CBKW tem a parceria com a Unicamp. Pega os técnicos e leva lá pro norte. Faz regional, faz norte. Pega a regional nordeste. norte, pega a regional mais centro, pega a regional mais sul, e coloca esses treinos para esse pessoal com curso, com alguma coisa a mais para oferecer, porque se você vai estar ali para gastar R$30, olha lá, 50, eu nem lembro quanto paga, mas você paga R$50 para fazer o treino ali 2 dias, 2, 3 dias. É simbólico porque vai pagar mesmo pro técnico que está ali também, não tem um salário. Mas faz esse valor ser um investimento de que ele vai sair dali aprendendo alguma coisa. Imagina num treino que a gente foi e junto disso receber um convite, vai ter um seminário de alguém que representa uma família e vai dar um seminário para todo mundo que é tradicional de louva-a-Deus. Todo mundo vai fazer. Todo mundo. Vai ter 5 horas desse treino, tá específico. Não quero participar, você vai treinar específico o seu. Mas a gente vai sair com conteúdo. Vou conhecer o estilo, vou conhecer os movimentos, mas eu não tenho nada a ver com Tai Chi, mas eu vou aprender.
Assim como tinha muito disso da CWA, era, ó, amanhã vai ter um curso de Xinyi com técnico tal, e no final da tarde de Qigong com o professor tal, lá da China. Eles vão estar aqui, eles estão fazendo isso, e aconteceu. Foi um dos melhores treinos que a gente teve de seleção, que foi assim, dia de treino cansativo, ó, todo mundo preparado para pelo menos deixar o pessoal que não faz Qigong já preparado para entender o que que é. O pessoal que não faz Xinyi, preparado para o que que é. No outro dia, todo mundo conseguiu acompanhar o chinês. No final da tarde, todo mundo conseguiu acompanhar o outro chinês. CWA? A Associação Chinesa de Wushu, desculpa. Porque esses órgãos, eles oferecem muita coisa. A gente faz parte do BRICS. O BRICS oferece várias coisas. Eu não precisei ficar esperando a confederação porque não teve divulgação. Eu já estava lá no grupo do LARC, né, do específico do time lá, do grupo. Eu recebo as coisas e mando para o pessoal que eu acho interessante mandar. Eu falo assim, você é professor? Isso daí, cara, eu nem consigo entender o inglês dele, não tem problema. Copia. Copia. A gente fala a mesma língua, a gente pratica o Wushu. Né? Ele não precisa falar a minha língua para entender o que que é. Na China foi assim. Né? A gente tá lá treinando, alguém chega, um chinês chega, a gente não precisa ouvir ele falar chinês. Ele mostra com o corpo, a gente copia. A gente não copia certo, ele vai e ajusta a gente. Então, se você tiver mais eventos ou mais coisas para oferecer, que sobre, mas que tenha. Né? Que ninguém vai, porque ninguém vai querer, mas que tenha. Né? Ô, Pense, você tá indo agora pro Mundial e como é que tá a expectativa aí? O que você... O Pense Atleta, qual que é o Pense Atleta tá pensando em trazer para nós, torcedores? Eu tô indo... Você vai competir com o Tai Chi? Com Tai Chi. Eu vou competir mãos em mãos e armas, né? Eu vou competir com a espada, né? No quesito armas. Vou competir com espada e no combinado. A forma que eu faço é uma forma combinada de antiga do segundo set, que é o 42, a forma 42. Só que é um festival de tradicional. Então lá tá dentro da regra tem as formas contemporâneas padronizadas e acaba competindo com o pessoal tradicional. Então, como foi o do brasileiro do ano passado. Foi assim injusto. Eu quero ver um atleta competindo o que eu faço, não faço tradicional específico, mas eu tô ali na categoria que eu vou ter alguém que vale a pena eu treinar pra caramba pra perder e pra ganhar. E a minha intenção de estar indo tá assim, pra experiência, né? A gente já passou por vários campeonatos, sobe a experiência de mudar, ver um pessoal treinando e competindo junto com a gente. Minha expectativa é ter muita gente e conseguir trazer pelo menos o próximo do título, né? Tô com um time da hora, novo. O Guarino tá indo. Eu só conhecia o Gabriel na época que ele fazia tradicional externo. Eu falo assim, hoje eu acho fantástico. Eu falo assim, eu já admirava a pessoa lá, né? Faço Hungar. Eu já admirava a pessoa lá. Eu tô tendo um oponente que me dá vontade de treinar. Eu vou lá para perder para quem? Vou perder para alguém que vale a pena, porque eu sei que ele treina o mesmo tanto que eu treino. Eu sei Vocês que estão ele na mesma categoria? Eu tô com medo disso. Eu não sei. Eu não Espada, sei, né? talvez. De espada é bem provável. Talvez, né? É bem provável. Porque Porque no como vai ter brasileiro mais... vocês estavam na mesma espada. Foi de O que foi que vocês estavam na mesma? foi de Será que espada. a plateia lembra? Foi espada? Foi de a plateia? espada. Foi os dois? Não foi os dois, O não. que você passou o tempo? Foi espada? Ah, não, verdade, foi no... Foi... Pera. Não, o Guarino ganhou de mim em duas coisas. Em uma. Acho que foi espada. Acho que foi acho que uma categoria só. Que aí, foi uma categoria só. Ele ganhou em primeiro e eu acho que foi na espada, que eu passei do... Passou um... eu passei bastante. Os 5 segundos já é 5 muito no Tai Chi. segundos, né? No Tai Chi, 5 segundos não dá pra fazer nada, mas é bastante. Lá eu quero ver, assim, o time que eu tô indo
tá excelente, né? O pessoal tem um pessoal muito experiente. A Raquel tá indo, a Regina tá indo, Anthony, o Anthony, o Cleo vai? A o Kate, Cleo, a Kate eu mano. nunca vi a Kate em campeonato fora. Por exemplo, a gente foi pro Sul-Americano, foi o primeiro evento que eu vi a Kate ali no Tai Chi, né? O Gabriel, que agora faz parte do nosso time de Tai Chi, assim, é um nível que eu se tiver na minha categoria, vai fazer a valer a pena. Nina vai estar lá. A Nina E também. hoje quem que é o técnico de Tai Chi? Da CBKW? A Vilma e o seu Paulo. E eles vão acompanhando? Não, eles não vão. Não. Não vão? Vai o representante... É que agora não tem mais... É verdade, não tem mais o departamento. Departamento, né? Agora é uma coisa só, né? Uma coisa só. Mas aí... O comitê, ele discute entre todos os professores ali. Uma coisa só, vai como departamento de tradicional, é isso? Mas aí, se você precisar de alguma coisa, Aí é Renato, Aí Marcos Vinícius. Aí vai ser o presidente da confederação ou o representante do comitê técnico, ou o técnico seria o Feijó, seria o Renato. Ah, tá. Aí é um direcionamento ali dele. No Sul-Americano, eu achei, não desvalorizando o trabalho dele não, mas é que ficou meio jogado porque ele teve que sentar lá na mesa como árbitro. Então fica... sim. Você fica... Aí... Como que a gente faz? Eu tinha experiência junto, eu que dava, funciona desse jeito. Mas de dirigente que eu digo assim, deu um problema... Ih, meu nome não tá aqui. Você procura quem? Aí, no caso, vai ser ele. O Renato. O Renato. Se não achar o Renato, é o Marco. A minha categoria é essa? É o Renato. É. E o meu tempo do Tai Chi? Nossa, passei agora aqui, deu X minuto. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Ainda é o Renato. Entendi. Porque quando você tá lá com o time é uma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. O pessoal foi agora pro FISU, tá tendo o Mundial Universitário. Xandu. Sim, todos os atletas que eu conheci pequenos estão tudo adulto agora na universidade e eu tô assistindo eles voando. E daqui do Brasil a gente teve a Bia, que é aqui de São Paulo, o Gabriel, do Sandá, né? Uhum. O Shane não representa mais São Paulo, mas ele é de São Paulo. E os meninos foram assim, a hora que você olha quem tá ali, o técnico não pode porque é só universitário. Então, o comitê técnico do COB aqui, quem decide quem vai ajudar. E aí, como é todo mundo do Kung Fu, eu achei incrível, assim, que é o que acontece normalmente. Não tem um representante específico. Por exemplo, o Marcos, que é da confederação, ele não estava lá, ou o Carazato, ou o Feijó, ou qualquer outro. A hora que foi entrar a Bia para lutar, tava o Gabriel e um outro atleta daqui do Brasil ali como ajudante. Como se fosse o ajudante. Mas o Marcos Vinícius estava lá, mas como dirigente. Estava na mesa lá, acho. Aí você acaba, dependendo de quem for, tem que ficar ali na mesa, ou tem que ficar numa outra situação, não pode se misturar. Então tem essas situaçõezinhas. Então você vai para ganhar, vai para tudo, vai para as cabeças. Se não for para ganhar, vai ser para ganhar. Se não for pra ganhar, vai ser pra ganhar. Assim, corro risco, porque para quem não sabe, em 2015 eu sofri um acidente, quando eu tava já no auge, assim, falei assim, agora eu tô no meu melhor momento. E eu tava realmente no meu melhor momento. Você tinha que idade aí, pensa? 28. Eu tava assim, 2013, 2014, 2015, eu tava competindo, eu voltei da China, saí do brasileiro, fui pro Mundial, saí do Mundial, fui pro PAN, do PAN fui pro Paulista, o Paulista já brasileiro. Tudo no Tai Chi. Tudo no Tai Chi. E assim, quanto mais evento você participa... Sim, você faz carcaça. Mais experiência você ganha. É igual da aula, você só ganha um feedback bom de aula quando você é um bom professor, quanto mais aula você dá. Assim, tem pouco aluno, mas quanto mais aulas você dá, mais você treina, mais você testa a sua capacidade. E atleta tem que ter evento. E eu tava no auge, sofri acidente. Minha chateação hoje é que eu vou para um campeonato que eu queria estar arregaçando, assim como eu voltei a competir 2015, 2016, 2017 na terceira prótese. Tem uma prótese na perna, tem um fêmur que é maior, que é mais grosso, é um pouquinho mais... Fêmur de adamantio? Esse é titânio. Titânio. Esse é titânio. Aí tem uma platina aqui também.
Mais forte que o Wakanda. Quase. Aqui, ó. Ah, não tô com o All-Star. O All-Star é de Wakanda Forever. Eu tô assim, limitado, porque eu tenho meio centímetro de perna. Minha musculatura, eu rompi 2 músculos do vasto. Então, eu não tenho alguma resistência. Eu tenho que fechar meu joelho porque eu não tenho ligamento anterior. Caramba. Aí você vai fazendo o quê? Vai se esforçando. Atleta, eu não posso me chamar de atleta porque eu já tô todo arrebentado, né? Mas eu vou estar tentando representar o meu país. Falar assim, tem Tai Chi no Brasil, a gente tá aqui para fazer isso. E mostrar que a gente tem potencial para tá ganhando medalha lá. Então, assim, tem que fazer valer esses 25 mil. É isso aí. E deixa eu perguntar um pouquinho sobre Ticum também. Não, porque você falou dos BRICS, aí eu me lembrei que eu vi que agora voltou a ter umas formações em parceria com a com a International Health Association. Sim. Lá atrás já tinha tido uma sequência boa, tava tendo exame também. Sim. Chegou a ter um exame aqui ou mais, não sei. O ano passado a gente teve... Teve exame. Teve também. dois. Legal. 2 exames. Tem a ver com através dos BRICS? Tem programação para daqui para frente continuar tendo esse tipo de integração? Pelo BRICS, eles estão investindo bastante, assim, o pessoal do Brasil tá tendo bastante oportunidade com o BRICS, dentro do Ticum. Eles fizeram uma programação boa. No ano passado teve 2 sistemas, 3 sistemas. O Padantinho, o Indindinho e o Liu Jijué. O legal é que você consegue mandar o seu vídeo, pedir a avaliação e ganhar uma certificação de que você sabe o que você está fazendo ali. Então, teve o ano passado, né? Eu consegui participar dos 3, só que assim, o que é pouco, por ser uma coisa que pouca gente tem acesso, porque o acesso é quem está envolvido com a China. Se não tiver envolvido com a China, tem que estar envolvido com a confederação, pelo menos. Mas essa certificação é do curso, não é uma graduação. Não, ele é uma chegou a ter uma graduação aqui. Sim. Eu fiz. Eu fiz um também. Que tinha, acho que pelo menos 3 técnicos oficiais, Sim. acho que, se eu não me engano. Faz uma avaliação, eles te dão uma certificação, uma carteira de uso, tem essas carteiras. Talvez volte agora. Legal. Eles estavam fazendo mais só certificação. Volte presencial. Presencial, Que era presencial. Que era presencial. Eles que é muito mais legal. vantajoso, né? A gente fez o acompanhamento. Acho que quando eu entrava, eu via a Júlia. A Júlia ela tava mais recente, né? Na entrega. É legal porque, além de ter detalhes e técnicos bons para explicar algumas coisas, a gente vai refinando coisas. E o estudo científico em cima do Ticum, ele tá muito grande. Sim. Então, a gente tem uma abertura gigantesca. A única coisa que é o problema é a gente não ter essa divulgação tão exposta. Sim. Assim. É só quem tem realmente... eu fico entrando no site da IWF, da CWA, da Association lá, né? Se você não estiver acompanhando, você não sabe o que está acontecendo. E porque eu também, o que eu senti na época é que o nível dos técnicos era muito bom, acadêmicos todos, né? Sim. Conectando um pouco com o que vocês falaram aqui sobre os treinos e tal. Então, realmente era um evento bem interessante, bem... Claro, a pandemia deve ter atrapalhado bastante, né? Sim. Por causa da e integração, mesmo, né? E mesmo essa dinâmica online, ela não é intuitiva, assim. Eu lembro da Júlia... É complexo. A conexão, e aí não é esse link, é o outro link, não é esse aplicativo, porque não é o Zoom, esse Zoom que a gente usa, entendeu? O da China. Uma plataforma chinesa, e, enfim. É um pouco o que o Luiz falou pra gente, que ele que cuida disso, o Luiz Carlos. Ele que cuida disso. Sim. É complexo. Muito bem, William Pence. Deixa eu só te fazer um outro convite aqui, publicamente. A gente está com desejo de fazer um episódio com essa turma toda que foi à China. Não sei se a gente vai fazer com a turma toda, mas com essa turma que a gente gravou aqui, fazer um episódio meio programa de auditório. Boa. Pra gente bater um papo depois da viagem, pra vocês contarem do campeonato.
Então já fica aí com esse Top. convite. Ai, já tá aceito já. Inclusive de falar que o que acontece na China fica nos tigres, né? Exatamente. Fica no Medo. Tigres. Fica nos tigres aqui. Ah, é Tigres bom. Dragões. Ah, bom. Achei Entendeu? que você falou fica na China. Vai depois- dividir Não, em não, três não, blocos, não, né? não. Fica no Vai Tigres. dividir em 3 blocos. O campeonato, a dimensão campeonato. O segundo bloco, a dimensão cultural. O terceiro bloco, Proibidão da China? Nelson Rubens. Aí disso eu tenho medo. Porque é só lá mesmo pra saber o que Só que para os eu vou ter. membros esse. Só para os membros. Exatamente. Ô, Então, se você Rômulo, não é membro ainda... OnlyFans? Only o quê? OnlyFans? OnlyFans. Ixi. Ô, Romulo, você ia falar que o seu braço tá sujo ali. De novo? É, seu braço ele Mesma tá... piada. vai virar um bordão. Bom, é isso, né? Vamos liberar o convidado? Porque senão o Vamos. convidado vai dormir aqui de novo. Não, Ei, mas, meu porque, Deus. mas porque ele tem 400 km pra voltar? Não me 400, lembro cara. disso, não. Nossa. Tava em Barueri, o mestre Francisco tá fazendo um trabalho legal pra caramba ali em Barueri, Osasco, aquela região toda, né? Eu descobri que Santana do Parnaíba, que era tudo uma coisa só, tem um monte de divisão. Meu Deus, que difícil, que cidade doida. Ali ele tá tendo um desenvolvimento muito bom. A gente fez um aulão hoje para dar uma mostrada de o que é o Tai Chi, né? O pessoal procura muito para saúde. Então, um jeito de desenvolver, antes de tomar uma picada de agulha, tomar um remédio invasivo demais, Tai Chi é a melhor prática para todo mundo. Então, para quem é da região, sentir um pouquinho o que que é. O pessoal fez primeiro o curso de instrutor, agora começou. Um jeito de difundir, um jeito de fazer o pessoal entender que Tai Chi não é coisa de velho, que é a melhor coisa, né? Continuar falando, Tai Chi não é lento, Tai Chi é uma luta, é filosofia, é medicina andando junto e a gente precisa ter um pouquinho mais de pegada para entender que a arte marcial é tudo isso daí. Tinha atleta lá que vai pro brasileiro, porque mesmo voltando, a gente chega no dia 1º, dia 6 já tá lá em Bombinhas, né? E você vai também pro brasileiro? Também. Assim, ó, ela tá acompanhando, a plateia tá acompanhando, né? Tá acompanhando em tudo. Já há 4 semanas que eu tô vindo para São Paulo, assim, tentando resolver meu negócio do visto, que deu problema. Paguei 2 vezes o negócio. O consulado não devolve dinheiro, não devolve. É mesmo? Caramba. E foi erro do banco, o sistema do banco deu erro e lá não reconheceu. Teve o mesmo problema com o menino lá no sul, o mesmo problema. Então, assim, pode deixar pro processo O depois. dinheiro tão contadinho, ainda dá uma dessa? Não, melhor foi tirar da latinha, que eu falo, parece que é brincadeira. Eu tenho uma latinha de chá que eu guardo dinheiro, tô vendendo rifa, tô vendendo... Todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Vai pra China marcado. Vendi bolsa, eco bag, camiseta, moletom, faço em casa, desenho à mão, brigadeiro, você está fazendo brigadeira, a Dani faz brigadeiro, tô vendo brigadeira, rifa, e provavelmente todos os atletas, cadê pra onde que eu... Ali, ó. Ali, ó. Ali. Ali é do coração, ali. Para todo mundo que tá fazendo vaquinha, do esporte, do Kung Fu, essa aqui, né? Pessoal, vocês não estão ajudando com pouco quando é só R$10. Vocês estão ajudando com muito. R$10 faz uma diferença gigantesca. Opa. Quando todo mundo consegue comprar uma rifa de um atleta, você está ajudando. Ah, mas eu não quero ganhar um pote de barro pintado pelo atleta. Mas você não está tendo Vai ideia. pela causa, vai pela Vai causa. pela causa. A rifa é uma causa. Então você está ajudando o atleta a mostrar todo o potencial dele do outro lado do mundo, né? A gente tá tendo assim, tá pagando muito caro nisso para ter uma representação. Traz experiência, traz uma baita experiência, traz um diferencial gigantesco assim. Esses atletas que estão vindo de outros estados que não são de São Paulo, eles estão lutando para ter esse mesmo know-how, sabe, do mundo. Estão trazendo esses atletas todos, tô me incluindo nessa galera, tá? Eu não tô fazendo muito o negócio da vaquinha, de ficar expondo, porque se eu ficar fazendo isso, eu vou... Meu ponto de vista, tá? Eu tô tirando os outros atletas que estão fazendo o mesmo pelo que eu tô fazendo. Então, assim, favoreci bastante minhas alunas, né? A Sara, a Bia, para deixar elas
desbancado. Vou fazer coisa em conjunto? Faço coisa em conjunto, né? A gente é um time. Então, para cada um que eu vendi um brigadeiro por 12, 10 reais, peguei um dos brigadeiros, 10 reais vai para essa rifa desse atleta. Então, cada atleta que eu tô vendo, que eu tô assistindo, recebe um Pix, sim. Tô deixando para agora, porque tive que abrir a latinha, pagar meu visto de novo, porque meu visto deu problema, não só o meu, mas o valor que eu tinha pago era o da Bia também. Então vai R$ 1.520 aí na brincadeira. Mais a viagem de 400 km é combustível, é isso. Então entra esse monte de coisa. Tá apoiando, né? Agradecer também vocês por chamar esses atletas, que eu acho que é justo, porque favorece e fortalece muito o lado deles de estar divulgando, né? Porque é por isso que eu tô agradecendo de verdade, assim. Lá na cidade deles está tendo uma divulgação. Eu falei assim, fiz até um podcast, fiz até um vídeo disso tudo e aumenta, né? Aumenta a procura também pelo esporte, aumenta a procura por esse atleta de fortalecer um patrocínio, alguma coisa. Isso ajuda muito. O canal, cadê o merchan? Aí, então, se você ainda não apoiou o William Pence, tá aparecendo aqui, vai estar na descrição do vídeo as redes sociais do William Pence. Talvez ele vá para a China com alguns boletos ainda para pagar quando voltar, que depois vai emendar o Campeonato Brasileiro. Então vai ter... Já tem 15 boletos prontos já. Já tem 15, vai ter mais uns 5. Então sigam apoiando os atletas aí, tá bom? Recadinhos do coração? Não, só pra falar que eu adorei aqui a sapatilha branca do professor. Nossa, mano. Tá limpa, né? Me lembrou agora... Eu tive que limpar. Não sei se vocês vão conhecer o Homem do Sapato Branco. Jacinto. Não Jacinto. Não é da minha época. Figueiredo. Homem do Sapato Branco, mano. Não? Não é Não? da minha época. Recadinhos do coração, Rômulo, pra gente caminhar pro fim? O recadinho aqui é isso. Redobrar aí o pedido de apoio para os atletas e apoiar também, se você puder, esse diálogo que acontece aqui nessa plataforma. Semanalmente. Com curtidas, comentários e tá aí o nosso Pix, eventualmente você quer. Nossa, que conversa legal, né? Vou ajudar aqui os meninos. O nosso podcast, ele só tá no YouTube? Não, putz, bem lembrado. Caramba, Nossa, meu. como vocês são atores. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox. Já baixei, hein? Já tá. Tô baixando aqui agora aqui já. E faltou um. Deu branco aqui. Está nos melhores tocadores. Principais tocadores. Não tá no tocador que você usa? Deixa aí nos comentários que a gente vai verificar de como colocar e tudo mais. Mas se você estiver lavando a louça agora, dá uma... Você tá ouvindo a gente aí no Spotify, no Google Podcast, sei lá. Dá uma pausa, manda um comentário pra gente também. Tô ouvindo no Spotify. Tô ouvindo no Google. Aproveitando essa pausa no seu podcast, precisava falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Já estão todos os episódios, tá? Era ele que Você ia falar isso? Precisava falar uma coisa. Ele falou, precisava falar uma coisa. Precisava falar uma coisa. Não, você quer falar também? Não, pode falar. É que eu vou falar bem importante. Ixi. A gente sempre pede uma ajudinha com a comidinha, né? Mas hoje eu quero pedir uma ajuda que a galera tem que mandar uma cafeteira pra gente, né? Uma garrafa térmica. Ela manda café também. Porque a gente tá tomando café frio aqui. Não é isso, né? Isso é real. Não, que eu ia falar que todo o histórico já está online nos tocadores de podcast, tá? Não acredito. Todos os episódios, É desde o mesmo? E primeiro. quem que faz isso aí pra gente? Tem uma equipe? A equipe de produção. Caramba, essa equipe é muito Não sabe o top, hein, tamanho meu? dessa equipe aqui. Essa equipe é muito top. Então é isso, gente. É isso? É isso. William Pence, muito obrigado. Boa sorte, sucesso na sua viagem de hoje para sua cidade natal, terra do Bauru. Terra do sanduíche. Terra do sanduíche. E boa viagem na China. Mande notícias de lá, estaremos aqui na torcida. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já. E os boletos depois, quando voltar, a gente segue na vaquinha e a gente já vai dar estou um jeito de programado pagar. até dezembro. Rifas, chocolate, Exatamente, é isso aí. pão. Tô entregando folhetos também. É isso aí. Cidade Merchan. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. E plateia, muito obrigado aí pela presença, viu?
Valeu, gente. Obrigado.